Oi, gente, estamos aqui de volta. Este é o canal do Ministério Justiça e Poder, um canal de perguntas e respostas bíblicas, onde você pode esclarecer a sua dúvida. Vamos à pergunta de hoje? A pergunta de hoje é da Bruna Lucas. Eu tenho uma dúvida. Sempre que eu leio Jó, eu paro no mesmo lugar. Deus fez uma aposta com o diabo e deixou que a vida de Jó ficasse terrivelmente ruim? Essa pergunta talvez seja a pergunta de todo mundo que lê Jó. Eu tive tanto conflito com o livro de Jó para saber por que aquelas coisas tinham acontecido com Jó, que eu fiz minha pós-graduação, quando eu fiz minha pós-graduação em teologia, estudos pastorais, eu fiz a minha monografia em cima do livro de Jó. E depois, quando eu fiz o mestrado em teologia latino-americana, eu fiz a minha dissertação em cima do livro de Jó. Passei uns 6 anos da minha vida estudando Jó para entender essa questão. Para entender por que essas coisas aconteceram com Jó. Porque se nós formos analisar o que a Bíblia diz de Jó, primeiro partindo do primeiro versículo de Jó, que é o escritor bíblico inspirado, vai dizer assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, era um homem íntegro, justo e temia a Deus e evitava fazer o mal. Era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Isso é uma declaração a respeito desse homem. Se nós formos andar um pouquinho mais, aí já no versículo 6, certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Jó então tinha o testemunho da palavra de Deus da Bíblia e depois, na voz do próprio Deus, um testemunho. De tal maneira que quando Satanás diz que teria rodeado a terra como um todo, e é difícil a gente definir, né, quando Jó existiu. Alguns acreditam que ele era contemporâneo de Abraão, outros até que ele viveu em épocas anteriores a Abraão, mas já havia homens espalhados por várias partes do mundo, pelo menos por algumas partes do mundo, né, ali por volta de norte da África, Ásia, parte da Europa, já havia homens espalhados. E Deus então destaca um desses homens, Jó. Jó então é destacado por Deus como o homem íntegro da terra naquele momento, o mais íntegro na terra naquele momento. Então fica a pergunta: houve uma aposta entre Deus e o diabo? Houve um desafio entre Deus e o diabo? Houve. Aconteceu. Por que esse desafio aconteceu? Por uma questão. O diabo, ele não duvida da integridade de Jó. Em momento nenhum ele fala: não, Jó não é íntegro coisa nenhuma. Ele duvida da motivação de Jó e da motivação de Deus. Se nós vemos então, pouco depois de onde nós estávamos aqui, né? Já no versículo 9, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Ou o que o diabo está dizendo? O diabo está dizendo assim: por que Jó teme a Deus? Ele não tem razão para isso? Você deu tudo para ele. Ou seja, primeiro ele está colocando em dúvida a motivação de Jó. Depois ele está colocando em dúvida a honra de Deus. Satanás está dizendo: você só tem adorador porque você cumpre essa adoração. É isso que Satanás está dizendo para Deus. Você só tem adoradores que você cumpre essa adoração. E aí então, Deus vai mostrar o seguinte: pode tirar tudo.
e Jó vai continuar fiel a mim. Porque a motivação dele não é as coisas que eu dou. A motivação dele sou eu. Jó me adora porque ele adora a Deus e não aquilo que Deus dá. Então, a sua pergunta, bom, mas Deus apostou com o diabo, colocando a vida de Jó como um mero joguete, um fantoche? Não. Deus apostou em Jó. Deus apostou em Jó. Deus apostou que Jó era capaz de amá-lo sem ter nada. Deus apostou que Jó era capaz de permanecer fiel a Deus sem ter nada. Se nós formos ver no livro de Jó, Jó disse algumas bobagens, tá? Ele fala algumas coisas erradas, precisou ser repreendido por Deus no final, mas ele não perde a fidelidade a Deus. Ele não busca outro Deus. Ele se mantém fiel a Deus, sem ter nada, tendo perdido filhos, bens, saúde. Jó permaneceu fiel a Deus. Então, a pergunta é, Deus usou Jó como uma moeda de aposta, porque quem tinha que perder algo ali era só Jó? Não, a honra de Deus estava em xeque. A adoração livre a Deus estava em xeque. Então, tinha muito mais a ser perdido do que simplesmente o que Jó perdeu. Mas Deus não apostou contra Jó, Deus apostou em Jó. Deus fez uma aposta na sua confiança em Jó. E só para a gente encerrar essa questão aqui, então nós vamos ver o que Deus está dizendo aqui em Ezequiel capítulo 14, a partir do versículo 19. Ou se eu enviar uma peste contra aquela terra e despesar sobre ela a minha ira, derramando sangue, exterminando seus homens e seus animais, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos e suas filhas. Por sua justiça, eles só poderiam livrar a si mesmo. O que Deus está dizendo aqui? Se ele enviar uma destruição para um lugar, e naquele lugar estivessem Noé, Jó e Daniel, essas pessoas livrariam a sua própria vida, não conseguiram livrar nem os próprios filhos. A justiça deles livraria só eles. Por que esses três homens? Deus está destacando pessoas que, segundo ele mesmo, são homens destacáveis pela sua justiça na história da humanidade. Deus destaca três homens. Um deles, inclusive, contemporâneo de Ezequiel, que é Daniel. Deus destaca Noé, em quem Deus já fez uma aposta. Para, a partir de Noé, criar novamente a humanidade. Fazer novamente a humanidade. Deus fez uma aposta em Noé, contra toda a sua geração. Deus faz uma aposta em Jó, para mostrar que, para adorar Ele, eu não preciso nenhuma outra motivação, que não seja Ele mesmo. E Deus apostou também em Daniel, para mostrar que mesmo no cativeiro, mesmo escravo, mesmo servo, aquele que é de Deus se mantém fiel a Ele. Três homens em que Deus apostou e que venceram esse desafio. Três homens que Deus destaca como os mais justos da história até então. Noé, Jó e Daniel. Então Jó está aí entre eles. Deus apostou em Jó. Chegamos ao final de mais esse vídeo. Semana que vem estaremos de volta. Se você gostou, peço que deixe aí seu like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, ative os sininhos do canal para receber as nossas notificações. Compartilhe esse vídeo para que ele chegue em muitas pessoas. Se você tem uma dúvida, como a Bruna teve, envie-nos a sua dúvida através do e-mail que aparece aí na sua tela, através dos comentários do vídeo, através de alguma outra forma que você quiser nos falar. As nossas redes sociais estão todas aí no vídeo. Se você quiser conhecer mais sobre o nosso ministério, nós estaremos respondendo a sua dúvida aqui. É nosso compromisso.
Semana que vem estaremos de volta. Até semana que vem.